Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. Hoje vamos falar sobre Big Data, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, alguns conceitos iniciais de Big Data. Big Data é um termo amplamente utilizado na atualidade para nomear conjunto de dados muito grandes ou complexos, que os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não conseguem lidar. Então, pessoal, o Big Data ele está sempre relacionado a um conjunto de dados muito grandes e complexos. Os desafios desta área incluem análise, captura, curadoria de dados, pesquisa, compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e informações sobre privacidade de dados. Então, pessoal, como podemos notar, os desafios enfrentados pela área de Big Data são bastante, pois os dados precisam ser analisados de uma forma inteligente. Este termo muitas vezes se refere ao uso de análise preditiva e de alguns outros métodos avançados para extrair o valor de dados, e raramente a um determinado tamanho de conjunto de dados. Então, pessoal, o Big Data ele procura fazer uma análise inteligente dos dados, pois apesar do Big Data conseguir trabalhar com um grande número de dados, quanto mais filtrados os dados, melhor. Maior precisão nos dados pode levar à tomada de decisões com mais confiança. Além disso, melhores decisões podem significar maior eficiência operacional, redução de risco e redução de custos. Basicamente é o que eu falei anteriormente. Com uma melhor precisão de dados, é possível tomar melhores decisões, o que pode ajudar na redução de risco, redução de custos e também na eficiência operacional. Então, pessoal, o Big Data ele é baseado em 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Explicarei um por um. Volume. O conceito de volume no Big Data é melhor evidenciado pelos fatos do cotidiano. Diariamente, o volume de troca de e-mails, transações bancárias, interações em redes sociais, registro de chamadas e tráfego de dados em linhas telefônicas é um exemplo do conceito de volume. Todos esses servem de ponto de partida para a compreensão do volume de dados presentes no mundo atualmente. Se pensarmos, pessoal, nesse momento, imagine quantas transações bancárias estão sendo feitas no mundo inteiro. É muita coisa, né? Velocidade. Você cruzaria uma rua vendado se a última informação que tivesse fosse uma fotografia tirada do tráfego circulante de 5 minutos atrás? É óbvio que não, né, pessoal? Porque se a fotografia é de 5 minutos atrás, esse momento, com certeza, o movimento da rua vai estar diferente. Então, pessoal, você precisa saber das condições atuais para poder cruzar a rua com segurança. A mesma lógica se aplica a empresas, pois necessitam de dados atuais sobre seu negócio, ou seja, velocidade. A importância da velocidade é tamanha que em algum momento deverá existir uma ferramenta capaz de analisar dados em tempo real. Atualmente, os dados são analisados somente após serem armazenados, mas o tempo gasto para o armazenamento em si já desclassifica esse tipo de análise como uma análise 100% em tempo real. Então, pessoal, o tempo gasto para o dado ser armazenado já vai desclassificar esse tipo de análise como uma análise 100% em tempo real, pois tem o tempo que é gasto para o armazenamento. Variedade. O volume é apenas o começo dos desafios dessa nova tecnologia, pois se temos um volume enorme de dados, também obtemos a variedade dos mesmos. Já pensou na quantidade de informações dispersas em redes sociais, como o Facebook, por exemplo? Essas redes sociais possuem um vasto e distinto campo de informações sendo ofertadas em público a todo segundo. Podemos observar a variedade de dados em e-mails, redes sociais, fotografias, áudios, telefones e cartões de crédito. Seja qual for a discussão, podemos obter infinitos pontos de vista sobre a mesma. Empresas que conseguem captar a variedade, seja de fontes ou de critérios, agregam mais valor ao negócio. O Big Data, pessoal, ele escalona a variedade de informações das seguintes formas: dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados. O que são os dados estruturados? Os dados estruturados, pessoal, são armazenados em bancos de dados sequenciados em tabelas. Já os dados semi-estruturados, eles acompanham padrões heterogêneos, são mais difíceis de serem identificados, pois podem seguir diversos padrões. E os dados não estruturados são uma mistura de dados com fontes diversificadas, como imagens, áudios e documentos online. Dentre essas três categorias, dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, estima-se que até 90% de todos os dados no mundo estão na forma de não estruturados, ou seja, dados que são uma mistura de dados com fontes diversificadas, como por exemplo imagens e áudios. Veracidade. 1 em cada 3 líderes não confiam nos dados que recebem. Para colher bons frutos do processo do Big Data, é necessário obter dados verídicos, de acordo com a realidade. O conceito de velocidade, já explicado anteriormente, é bem alinhado ao conceito de veracidade pela necessidade constante de análise em tempo real.
Isso significa dados que condizem com a realidade daquele momento, pois dados passados não podem ser considerados dados verídicos para o momento em que é analisado. A relevância dos dados coletados é tão importante quanto o primeiro conceito. A verificação dos dados coletados para adequação e relevância ao propósito da análise é um ponto-chave para se obter dados que agreguem valor ao processo. Por último, pessoal, para concluir os 5 Vs, vamos falar do valor. Quanto maior a riqueza dos dados, mais importante é saber realizar as perguntas certas no início de todo o processo de análise. É necessário estar focado para a orientação de negócio, o valor que a coleta e análise dos dados trará para o negócio. Não é viável realizar todo o processo de Big Data se não se tem questionamentos que ajudem o negócio de um modo realístico. Da mesma forma, é importante estar atento aos custos envolvidos nessa operação. O valor agregado de todo esse trabalho desenvolvido, coleta, armazenamento e análise de todos esses dados tem que compensar os custos financeiros envolvidos. Então, pessoal, o valor ele se preocupa em realizar as perguntas certas no início de todo o processo de análise. É necessário estar ligado o valor que a coleta e análise dos dados trará para o negócio. É inviável realizar todo o processo de Big Data se não se tem questionamentos que vai ajudar o negócio de uma forma real. Também é interessante ficar atento aos custos envolvidos. O valor do trabalho, o armazenamento e a análise de todos esses dados tem que compensar os custos financeiros envolvidos. Agora, pessoal, gostaria de mostrar para vocês um estudo de caso, que é o caso da Nestlé, onde foi aplicado o conceito de Big Data. Então, apresentando a empresa, a Nestlé é uma multinacional suíça do setor de alimentos e bebidas, a maior empresa de alimentos em lucro do mundo. A oportunidade. No ano de 2010, um vídeo publicado pelo Greenpeace associou a produção do Kit Kat, um dos principais produtos da Nestlé, a extração desenfreada de óleo de dendê de florestas na Indonésia. O vídeo foi assistido por mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, o que sem dúvida impactou na reputação da empresa e no produto oferecido. A Nestlé foi rápida em sua resposta e, após algumas análises, se comprometeu a utilizar a componentes isentos de óleo de dendê na produção de seus produtos até 2015. Após esse incidente e sem maiores alardes, em 2011, a Nestlé passou a utilizar o Big Data aliado às redes sociais, com o objetivo de ter uma compreensão mais realística e em tempo real do sentimento de seus clientes em relação à empresa e seus produtos. A Nestlé pôde perceber que as tradicionais pesquisas qualitativa e quantitativa ficam facilmente obsoletas e decidem criar um time de aceleração digital. Esse time monitora 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as conversas, comentários e tópicos nas redes sociais sobre os produtos que eles comercializam. Assim, pessoal, a Nestlé hoje ela é capaz de compreender em tempo real o sentimento de seus clientes em relação aos produtos de mais de 2.000 marcas comercializadas. O plano traçado era obter a impressão em tempo real do cliente para melhorar o planejamento da empresa e transmitir uma imagem positiva da Nestlé para os seus clientes. A análise crítica baseada nos resultados da Nestlé, pessoal, permitem-nos concluir que os efeitos do uso de Big Data alinhados às redes sociais elevaram a Nestlé da 16ª posição para a 12ª entre as empresas com melhor reputação do mundo no mesmo ano de 2011. A Nestlé está entre as 10 empresas com a melhor reputação do mundo. Então, pessoal, a Nestlé ela soube, através de um problema, encontrar uma solução e utilizou o Big Data para isso. As redes sociais aliadas ao Big Data possibilitou a Nestlé dar a volta por cima. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido o Big Data. Se você gostou, clique no joinha. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Grande abraço, valeu!